Graça e paz, meus irmãos. Bendito seja o nome do Senhor por esta manhã. Amém. Irmãos, só algumas semanas, talvez para os irmãos que não estiveram aqui ou estão chegando aqui no dia de hoje, né, não têm acompanhado, nós estivemos abordando um estudo a respeito do chamado de Deus para os seus servos, para o serviço, para o trabalho. E nós temos um tema geral que podemos dizer, né, que Deus ele não escolhe aqueles que são preparados, Ele prepara aqueles que Ele escolhe. Então, não é o homem que a si próprio se arvora a estar pronto para Deus. É Deus quem chama a pedra bruta e é Ele quem vai lapidar a pedra. Não é a pedra que diz, eu estou pronta para o Senhor. Não. É Ele quem chama ela como ela estiver. E Ele vai lapidar a pedra até ela estar pronta como Ele quer. E a pergunta que nós fazemos é: quem foi escolhido? Porque Deus, Ele não chama os preparados. Pronto, tudo bem. Ele chama os escolhidos, mas quem são os escolhidos? Será que são alguns irmãos seletos? Será que são alguns irmãos que têm alguma habilidade especial? Não, irmãos. Abram, por favor, suas Bíblias no livro de João, capítulo 1, no verso 12, e verifique quem são os escolhidos por Deus. João, capítulo 1, verso 12, por favor, me acompanhe. João 1,12, uma passagem conhecida de muitos irmãos, diz, João 1,12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Todos aqueles irmãos que creram no Senhor, receberam o poder, aqui no grego está em dínamos, é um poder. Todo aquele que creu em Cristo recebeu esse poder de ser feito filho de Deus. E é alguém escolhido. Ainda que esse serviço que o irmão preste, ou o trabalho que o irmão oferte na Assembleia, o trabalho que ele faça na Assembleia, seja um trabalho aparentemente pequeno, um serviço que à vista de todos seja tido como pequeno, mas todos foram escolhidos, todos foram chamados. Creu, já tem trabalho. Creu em Cristo como seu Salvador, já tem trabalho no corpo para fazer. Não importa quão pequeno seja a aparência dos homens, aquilo a qual o irmão foi chamado. Então, se todos nós fomos escolhidos, então todos seremos preparados, ou seja, Deus vai preparar a todos nós para o que Ele quer. Não há um irmão que Deus vai preparar mais do que outro. Talvez aquele encargo daquele irmão seja um encargo mais pesado, então ele vai receber o preparo de Deus. Mas e aquele que faz algo menor? Vai receber também o preparo do Senhor. Então, todos nós, irmãos, que estamos aqui, fomos chamados, fomos escolhidos e seremos preparados. Agora, o preparar de Deus é que nós temos que observar. O que é o preparar de Deus? Como é que Deus quer preparar aquele que tem uma obra para Ele, um trabalho para Ele? O que é que Deus quer fazer com aquele que foi escolhido? Já que todo mundo aqui, indistintamente, que creu em Cristo, é escolhido, é chamado para o serviço dentro da casa. Ninguém pode ficar parado, todo mundo tem que trabalhar na casa. O que é que Deus quer com esse trabalho? Por favor, abra suas Bíblias no livro de Romanos e verifique que, uma vez que você creu em Cristo, uma vez que você foi chamado, o que é que Cristo
quer fazer em você? O que é que o Deus, o nosso Senhor, quer fazer em nós? Romanos capítulo 8, por favor. Verifique no versículo 29. Qual a necessidade que Deus tem de trabalhar em nós? O que é que Ele quer operar em nós? Por favor. Romanos 8, 29. Porquanto, todos acharam? Romanos 8, 29. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ó, irmãos, o que o Senhor quer fazer, uma vez que você é escolhido e que Deus vai te preparar, Ele quer te preparar para isso, para que a imagem do seu Filho seja impressa em você. Esse é o trabalho do Espírito Santo. O trabalho que você vai fazer na casa de Deus, sim, é válido. É válido o trabalho que nós fazemos na casa do Senhor. Desde o trabalho considerado por muitos um trabalho mais pesado, com maior responsabilidade, até aquele trabalho que talvez, no entender de muitos, seja um trabalho talvez de pouca importância, aparentemente, mas com esse trabalho, Deus, Ele quer imprimir a imagem do seu Filho em nós. E por que a imagem do Filho dele, a imagem do Senhor, precisa ser impressa em nós? Sabe por quê, irmãos? Por favor, abra suas Bíblias no livro de Lucas e veja a necessidade que nós temos de ter. Lucas capítulo 18, a partir do verso 9. Lucas 18, a partir do verso 9, e nós verificamos a necessidade que há de que um servo, todos nós, tenhamos a imagem de Cristo impressa em nós. Lucas 18, 9 diz assim: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Lucas 18, 9. Alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezarem os outros. O 10. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilhar será exaltado. Ó, irmãos, os irmãos percebem como é necessário que a imagem de Cristo seja impressa naquele que serve. Como a imagem de Cristo é necessário que ela seja impressa naquele que trabalha. O que esse servo estava fazendo aqui, irmão, é louvável. É louvável que o irmão acorde na madrugada para orar. É louvável que o irmão desça para lavar os banheiros. É louvável que o irmão trabalhe na cozinha, no serviço de crianças. É louvável que nós trabalhemos em todos os serviços que nós temos, os socorros. É louvável que o irmão dizime, oferte, de acordo com o seu coração. Tudo isso é louvável. O grande problema, irmãos, é quando nós queremos apresentar a Deus ou aos outros currículo. Não façam isso, irmãos. Não façamos isso. Nós não podemos, não devemos fazer isso. Colocar perante Deus uma folha de serviços. E os irmãos percebem o que houve aqui?
ele se comparou com o outro irmão ao lado. Talvez considerando que aquele outro fizesse menos do que ele. E ele colocou isso para Deus. É necessário, irmãos, que nós tenhamos a imagem de Cristo impressa em nós, porque senão nós vamos considerar que a obra que nós fazemos, o trabalho que nós fazemos no Senhor é todo importante, e nós poderemos até achar que fazemos mais do que outros. Quando nós fazemos uma obra para o Senhor, um trabalho para Deus, nós temos que tomar esse cuidado de não nos expor, nos exibir, nos mostrar aos outros como se estivéssemos fazendo muita coisa. Nós temos, irmãos, a tendência de nos orgulhar do nosso trabalho, claro. Isso é uma tendência natural do ser humano. Nós temos essa tendência, mas o cuidado que nós temos que tomar é esse. E o Senhor, Ele não vai desistir, irmãos, de imprimir a imagem do seu Filho em nós. Ele não vai desistir de fazer isso. E os irmãos entendem que aquele outro, dos dois que subiram para orar, aquele outro que ele não apresentou nada, ele não disse o que ele fez. Interessante que nós estamos aqui sem saber o que foi que o publicano fez. O que é que ele fez para apresentar a Deus que os outros pudessem ver de obra, de trabalho? Aqui não diz. Ele não colocou o currículo dele. Olha, eu faço isso, eu faço aquilo, eu trabalho diante de Deus, eu tenho um ministério, eu prego não sei aonde, a quantas pessoas. Eu tenho ali em tal lugar um trabalho de evangelismo que eu faço. Ele não apresentou isso aqui perante Deus. Interessante. Ele lembrou a Deus que ele era pecador. Ó, irmãos, essa deve ser a nossa atitude. Aí pergunta-se: qual dos dois aqui tem a imagem de Cristo impressa mais fortemente em si? O próprio Jesus disse: o último desceu justificado. E o primeiro? O primeiro vai precisar da obra de Deus no seu coração, vai precisar do trabalho de Deus na sua alma. Tanto aquele que chega perante Deus com humildade, não fazendo propaganda das suas obras, precisa do trabalho de Deus, como aquele que tem muito trabalho. Os irmãos querem ver uma outra oportunidade, aonde também, junto ao Senhor, foi feita uma apresentação de currículo. Por favor, no mesmo livro de Lucas, onde nós estamos, vá para alguns capítulos atrás, o capítulo 10, verso 38. Lucas 10, 38, alguns capítulos atrás. Aqui também ocorreu uma situação onde foi apresentada ao Senhor uma folha de serviços, um currículo. 10, 38 de Lucas: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor e ouvia-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em outros serviços. Então, aproximou-se de Jesus e disse: Senhor, não te importa que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, olha, mandou Jesus, ela deu ordem a Jesus, está vendo? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma coisa só. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ó, irmãos, percebe a necessidade que nós temos de ter a imagem de Cristo impressa em nós? A imagem de Cristo, irmão, nos faz nos dobrar, nos dá humildade. Quanto mais Cristo está impresso em nós, nós vamos ficando mais humildes.
E não fazemos isso. Colocar perante Deus uma folha de serviços. Foi isso que foi feito aqui. Ela colocou perante o Senhor o que ela estava fazendo. Eu estou servindo, o Senhor está vendo o que eu estou fazendo? Estou fazendo isso, estou fazendo isso. Então. E ela, infelizmente, mandou ao Senhor. Nós não temos que dar ordem a Deus, né? O Senhor, Ele não precisa receber ordem de nós. E a ordem era para que a outra levantasse de onde ela estava e viesse trabalhar. E o Senhor, calmamente, Ele lhe ensinou que a parte dela era aquela. Mas sentada assim, a parte dela é essa. Neste momento, ela está precisando escutar. Não operar, não trabalhar. Neste momento. Então tem alguns momentos em que nós talvez não precisamos, não é operar, não é de ativismo, mas aprender do Senhor. Neste caso aqui, o que Marta, né? Isso. O que Marta estava fazendo é louvável, irmão. A gente não pode dizer, o que você está fazendo não presta. Não, não é isso. O que ela estava fazendo era louvável perante o Senhor. O problema é quando a gente apresenta currículo. É quando a gente vai perante Deus mostrando o que nós estamos fazendo. E nós não precisamos fazer isso. O Senhor sabe como nós estamos trabalhando. O que nós precisamos é não nos comparar com os outros. Os irmãos percebem, nas duas ocasiões aqui, o que é que houve? Comparação com o outro ao lado. Nos dois momentos aqui, houve essa situação. Então, quem está trabalhando muito? E quem está trabalhando pouco? Aquela irmã não faz nada. Não vejo ela. Né? Aí fulana, não, irmã fulana opera. Amém. Amém. Amém para quem trabalha. Amém para o outro. Mas Deus irá trabalhar com aquele que aparentemente não está fazendo nada aos nossos olhos. Deus vai operar. Mas a nós que estamos fazendo, olhemos para nós mesmos. Muitas das vezes, irmãos, pode ser que a gente esteja sozinho em um serviço e não apareceu ninguém, só tem a gente ali. E agora? Vai ter que fazer. Tem os irmãos do grupo que estão com a incumbência de fazer a lavagem dos banheiros. E aí? Não apareceu nenhuma irmã. Estou sozinha. E agora? Faz sozinho. Isso vale para qualquer serviço, irmão. Isso vale para qualquer coisa. Claro, nós precisamos de ajuda. Nenhum de nós é super-homem. Nós precisamos de ajuda. É claro que os campos estão brancos para a colheita. Rogai ao Senhor que mandai mais trabalhadores. Vamos orar, pedir a Deus que levante irmãos para nos ajudar no serviço. Mas pode haver ocasiões que Deus queira que o peso fique em nossos ombros. E se isso acontecer, não toque a trombeta dizendo a todo mundo o que fez. Uma outra passagem, irmãos, que nós podemos observar é Mateus capítulo 6. Também o próprio Senhor nos mostrando, essa passagem é muito conhecida. Mateus capítulo 6, o verso 1 em diante, é praticamente o mesmo assunto, e envolvendo trabalho, envolvendo serviço, o mesmo assunto. Mateus capítulo 6. Olha o que ele diz, 6:1 de Mateus. Guarda-te de exercer a vossa justiça diante dos homens, a fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celestial. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, ao dardes esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. O 5. E quando
quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. 6. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Irmãos, se você acorda às madrugadas para orar, amém, glória a Deus, mas os irmãos não precisam saber que você faz isso. Você está jejuando, amém, não toque a trombeta para os irmãos, olha, eu até jejuei e tal. Não faça isso. Não precisa os irmãos saberem que você acorda nas madrugadas para orar. Isso é você e o Senhor. Quando eu cheguei aqui com minha esposa, entre os irmãos aqui, uma coisa que eu percebi foi o seguinte: a gente pega o envelope do Grasoff Lácio para ofertar. E o envelope não tem as linhas nome, dízimo, oferta, 0,00, embaixo, 0,00. Não tem. Se os irmãos observarem os envelopes ali, nenhum envelope tem linhas para você colocar o nome, nem qual dízimo, nem qual oferta. Por quê? Ninguém precisa saber quanto você está colocando. É entre você e o Senhor. Alguns irmãos fazem isso em outros locais. O Senhor trabalhará nesses irmãos, para que eles vejam talvez de outra forma. Mas o correto é que os outros irmãos não vejam ali o nome. Irmão fulano de tal. Pronto. Dízimo. Oferta. Ainda tem a divisão, né? De dízimo e oferta. E aí, os irmãos do financeiro, que estão responsáveis pelas contas, vão ver. Irmão fulano deu mais do que todo mundo. Ou deu mais do que esse, ou deu mais do que aquele. É melhor que ninguém saiba. Porque é em secreto. Os irmãos percebem que Cristo não gosta de exibidos. O Senhor não gosta de pessoas que se exaltam. Então nós, ao fazermos o trabalho de Deus, ao fazermos a obra de Deus, nós não nos comparamos com os outros. Nós não fazemos isso. É um cuidado que todos nós temos que tomar. Todos nós temos a tendência de mostrar para os outros o que estamos fazendo. E eu creio assim, que se um irmão ora nas madrugadas e ninguém sabe que ele está fazendo isso, eu acredito que o Senhor, enquanto continuar dessa forma, as orações serão ouvidas do irmão. Mas eu creio, irmão, que a partir do momento que, se acontecer de outros saberem o que está fazendo, talvez o Senhor, Ele não escute aquelas orações. Não sei, posso estar errado em ver dessa forma. Mas nós vemos aqui que havia o quê? No tempo de Jesus, pessoas que faziam questão de que os outros soubessem o que ele estava fazendo, o que eles estavam fazendo. Eram os fariseus, os escribas. E aqui foram chamados por um termo em grego que significa hipócritas, né? Na intimidade do nosso quarto, nós não temos como ser hipócritas, porque depois que a gente fecha a porta do nosso quarto, que está a gente ali só com Deus, não tem como ser hipócrita, porque ali você vai se derramar perante o Senhor, e só vai ser você e o Senhor. Então não tem como ser hipócrita dentro de um quarto fechado. Só é possível ser hipócritas na frente de outros. No quarto não tem condições. Para ser hipócrita tem que estar na frente de todo mundo. Então, nós vemos a necessidade que temos de ter a imagem de Cristo impressa em nós. Entende, irmãos? É por isso que, quando o cristão se batiza, logo depois vem situação de deserto. Já aconteceu isso com muitos irmãos. Logo depois que o irmão crê em Cristo, aparecem situações de deserto. Essas situações podem se estender até por toda a vida cristã.
talvez até mesmo a glória. Até chegar à porta da glória, o irmão e a irmã passem por situações de deserto. Você agora pode estar passando por essa situação, por situações de deserto, algum espinho na carne, algo que você tem pedido a Deus que seja retirado de você. E até agora a situação persiste. Não precisa contar para a gente o que é. Você sabe o que é. O que você tem orado a Deus no seu quarto para que seja retirado. Pode ser uma situação de emprego, a situação de um filho, pode ser a situação de seu esposo, de sua esposa, algo no trabalho, talvez você não tenha conseguido ainda a sua casa própria, ainda mora de aluguel, enfim, não sei. Alguma questão de doença, de enfermidade. O irmão sabe o que é, você sabe o que é. E esse espinho na carne, ele tem apertado, está apertando, e a situação não saiu ainda. Por quê? Porque Deus está trabalhando no seu coração, está trabalhando no nosso coração. E a situação não foi retirada ainda, é porque o Senhor, na sua soberania, Ele considera que ainda é necessário que haja mais trabalho no nosso coração para que a imagem do Filho dele seja impressa em nós. Então, encaremos dessa forma, irmão. Olhemos dessa maneira a situação talvez para nós aflitiva. Talvez seja aflitiva para nós a situação que estejamos passando. Mas eu creio sinceramente, irmãos, que isso é produto do trabalho de Deus para que Cristo cresça cada vez em nós. E temos que deixar o Senhor fazer isso. Permitir que Ele faça isso em nós. Que Ele trabalhe. E a operação dele nos fará alcançar o status de varão perfeito. Quando ele finalmente disser, a pedra está pronta, a pedra que foi pega bruta está pronta. Interessante, irmãos, o que ocorre com os alimentos. Interessante que nós prestamos atenção o que ocorre com os alimentos. É interessante que você colhe a batata no solo, descasca a batata, corta em pedacinhos, que ninguém quer comer uma batata inteira, então tem que cortar ela, já começa, né? Olha como é o trabalho, você descasca, já começou, tirou a casca grossa, a batata somos nós, tira os pedaços, né? Vai cortando em pedacinhos, em cubinhos, e depois de tudo isso, já está pronto para comer? Não. Olha como no mundo natural, na natureza, na criação, isso nos é ensinado. Tem que colocar no fogo. E depois de colocar no fogo, tem que esperar um tempo no fogo. 5, 10 minutos? Quantos minutos? Tem que esperar no fogo. Depois de estar no fogo, o alimento está pronto. Aí sim, nós podemos consumir. Imagine que nós sejamos aquela batata. E o Senhor, Ele é o cozinheiro. E é assim que o Senhor faz conosco. E, Senhor, que Deus tenha misericórdia do fogo que Ele vai colocar para nos cozinhar. Ele é que sabe quanto tempo será necessário. Mas é assim que Deus opera. Até mesmo no mundo físico, no plano natural, ocorre essa situação. A pedra bruta não está pronta. Ela precisa ser trabalhada para Deus. Amém? Vamos orar, irmãos. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Ó Deus, tudo que nós estamos colocando, Senhor Deus, é para o nosso próprio aprendizado. E nós mesmos, Senhor Deus, precisamos da Tua misericórdia com relação ao que o Senhor vai fazer conosco, para que a imagem do Teu Filho seja impressa em nós. Ó Deus, nos dá a condição de suportar o fogo da Tua parte, aquilo que o Senhor designou para cada um de nós, para que nós cresçamos e alcancemos de mais perto, mais e mais, a imagem do Teu Filho. É só o que nós te pedimos, que tenha misericórdia de nós, para que nós não venhamos a fraquejar quando as circunstâncias chegarem, quando os acontecimentos vierem até nós, aquelas circunstâncias aflitivas. Por favor, nos dá força para suportar e nos ajuda, Senhor Deus, a nos guardarmos da exaltação e que nós tenhamos humildade no meio do Teu povo. Nós te suplicamos essas coisas em nome de Cristo Jesus. Amém.